Olá, aqui Pastor Odivan. Queria falar um pouco hoje sobre Gênesis capítulo 37, versículo 12 em diante, que narra ali uma trama entre irmãos, uma tentativa de destruir os sonhos de Deus, ou os sonhos dados a José. A partir do versículo 12, diz que os irmãos de José estavam apacentando, ou deveriam estar apacentando em Siquém. E Israel, ou Jacó, mandou José ir espioná-los, verificar se eles estavam bem, o que estavam fazendo, E José foi cumprindo a ordem do pai, e disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim, o enviou do vale do Hebrom, ele foi a Siquém. Então, Jacó tinha lá essas preocupações, até porque o comportamento de seus filhos em Siquém anteriormente já tinha sido ruim, Eles contrariaram o pacto que Jacó tinha feito, então ele já se preocupava com aquela situação, Por isso ele estava fiscalizando, vendo como é que estavam os seus filhos. José foi então ver, cumprindo a ordem do pai, mas ele não encontrou os seus irmãos em Siquém. Eles já tinham ido para Dotã. Mas José foi ao encalço deles e seus irmãos o viram de longe. E então foi o momento de tramar contra a vida dele, de matá-lo. Mas Rúben, que era o primogênito, querendo livrar José e devolvê-lo a seu pai, essa é a intenção, segundo o texto, convenceu seus irmãos a não matá-lo, mas apenas jogá-lo num poço, num poço seco, sem água. E vindo então uma caravana de ismaelitas ou midianitas, os nomes eram cambiados, trocados assim, eram assim tratados, porque eram comerciantes. Então levavam especiarias para comercializar no Egito, e então tiveram aquela grande ideia de vender José aos midianitas por 20 ciclos de prata. E Rubem procurou mais tarde lá no poço, na cisterna, e não achou, Ficou ali desesperado com aquela situação, deveriam estar ali, mas seus outros irmãos já tinham vendido José para os midianitas. Então tiveram aquela ideia: vamos matar um cabrito e com o sangue desse animal vamos tingir a túnica, aquela túnica famosa de cores, que Jacó tinha feito para José. Vamos tingir essa túnica e enviar ao nosso pai, dizendo que um animal selvagem o devorou. Essa a mentira deles, para tentar se salvar. Então seus filhos e filhas tentaram consolar Jacó, porque Jacó ficou desconsolado, claro, José era o filho amado, o filho da mulher amada, Raquel, junto com Benjamim. Então é claro que o pai ficou abalado, ficou desconsolado, e seus filhos vinham consolar seus filhos, e filhas vinham consolar. Os midianitas venderam José para Potifar, que era oficial de Faraó, rei do Egito. Então nós vemos que foi um ato inconsequente, de Jacó mandar o seu filho mais novo para espionar os seus filhos mais velhos, que num clima de preferência paterna, ódios, mágoas, ressentimentos, mediante o testemunho de seus filhos. No caso dos siquemitas, por causa da violência praticada contra Diná, a revanche deles, contra o povo de Siquém. Isso está em Gênesis
capítulo 34, onde seus filhos demonstraram o seu poder maligno, né? Então foi um ato assim, bastante inconsequente de Jacó mandar seu filho amado ir espionar, né, os outros filhos, sabendo que seus filhos eram de má fama, já tinham maus procedimentos. Rúben tinha desonrado o leito de seu pai, pegando uma de suas concubinas, a Bila. Então é uma situação que Jacó foi muito incoerente. Mas às vezes as pessoas, os pais, né, ficam cegos com os filhos, esperando deles boa conduta. Mas um servo poderia fazer o que José estava fazendo, né? Com certeza Jacó tinha servos a seu serviço. Entretanto, suas suspeitas se confirmaram, pois seus filhos não estavam em Siquém, mas foram para Dotã. Então vemos aqui a mentira, né, tem perna curta. Eu me lembro quando eu era menino, nós estudávamos na cartilha, lá nos idos de 1964, e tinha um versinho que eu nunca esqueci, que dizia: coitado do mentiroso, mente uma vez, mente sempre. Mesmo que diga a verdade, todos lhe dizem que mente. Vê que isso está na minha cabeça até hoje, né? Porque realmente é assim, a mentira tem perna curta. De repente a pessoa é pega na mentira, e aí, né? Toda a sua credibilidade vai abaixo. Entretanto, o fato de estarem em Dotã, né, quase um dia de viagem de Siquém, mais longe de casa, né, deve ter sido parte de um plano já estabelecido para atrair talvez José àquele lugar. Seria assim então uma ação premeditada, né, se foi assim. Até o estranho que andava por ali, José perguntou: você viu o povo que apacentava o rebanho aqui? E o estranho sabia exatamente para onde eles tinham ido, né? Então, movidos pelo ódio, os irmãos de José tentaram matá-lo e destruir os sonhos de José. E pensaram que os sonhos de José eram só para José, mas não eram. Os sonhos que Deus deu a José era para preservar a vida deles, inclusive de toda a família de Jacó. Toda a família de Israel seria preservada com aqueles sonhos que eram planos, projetos de Deus a serem executados na vida de José. Você vê que toda essa trama tem a ver com o chamado de Deus a Abraão. Porque Abraão já tinha morrido há muito tempo, mas Deus não esquece as suas promessas. Deus chamou a Abraão, Gênesis capítulo 12, agora nós estamos no capítulo 37. Então veja, em Gênesis capítulo 12, Deus disse: eu vou abençoar você, vai para o lugar, sai da sua terra, vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. Eu vou abençoar você e você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a sua descendência. Então Deus fez um pacto com Abraão, Deus fez promessas a Abraão e ele cumpre essas promessas. Ele não esquece, não caduca, né? Ele tem essas promessas em foco. Então viria uma grande fome sobre a terra. Deus já sabia, claro, disso. E ele levanta uma pessoa, e essa pessoa é José. Só que ainda na introdução desse projeto de Deus para levá-los da fome que viria, eles não entenderam o sonho. O ódio cegou-lhes o entendimento, o ressentimento, as mágoas, a inveja, fez com que eles não percebessem o que Deus estava fazendo. Que Deus queria usar aquele menino para salvar-lhes de uma grande fome, de uma grande destruição que viria, que eles teriam que enfrentar à frente alguns anos depois.
Os sonhos poderiam se cumprir sem esse drama todo, mas devido à inveja deles em tentar destruir esses sonhos que seriam salvadores das suas vidas. Então Deus operou a si mesmo, mesmo através do ódio, mesmo através do rancor. Deus opera os seus milagres e Deus utiliza tudo para cumprir a sua promessa, a sua palavra. Deus é o Senhor da história. Então, mesmo tentando destruir os sonhos, tentando destruir José, Deus ainda preservou José e o utilizou, como sabemos hoje, para ser o grande salvador deles naquele tempo. Agora observe uma coisa também aqui no versículo 37, Gênesis 37, versículo 35, né? Levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entretanto, os midianitas venderam José a Potifar, oficial da guarda. Agora observe. Seus filhos levantaram para consolá-lo. Veja a hipocrisia a que chegaram, né? Veja o grau de impiedade deles. Porque eles sabiam o que tinham feito a José. Mentiram e estavam endossando a mentira com a hipocrisia. Porque um pecado nunca vem sozinho, a menos que a pessoa se arrependa e confesse. E aí que está a grande grandeza do arrependimento e da confissão. Porque você confessa, se arrepende, confessa e deixa aquele pecado, porque você não quer mais viver naquele pecado. Mas eles foram encobrir uma mentira e um assassinato com a hipocrisia, chorando junto com o pai, sendo que eles sabiam o que realmente tinham feito. O filho não estava morto, foi vendido como escravo para os midianitas e agora vende a Potifar, oficial da guarda egípcia. Mas Kidner, um comentarista do livro de Gênesis, ele lembra que no capítulo 27, Jacó usou um cabrito para enganar seu pai. E agora seus filhos usaram um cabrito, mataram esse cabrito, tingiram a túnica de José, a túnica que o identificava, aquela túnica de cores, várias cores. Usam um cabrito para enganar Jacó. Então, veja, isso é um clima de enganos, de mentiras, de hipocrisia dentro da família, né? E isso com certeza desenvolveu um drama muito grande que trouxe aí tristezas. No momento em que deveriam ser unidos, eles ficaram desunidos. No momento em que deveriam ser mais crentes, eles foram descrentes. No momento em que deveriam ser mais verdadeiros, eles foram mentirosos, hipócritas. Rubem até demonstrou boa intenção, mas não teve força suficiente para executar a sua boa intenção. Não é preciso ter boa intenção apenas, é preciso ter força para executar, para pôr em prática. Porque de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade. Tem muita gente bem intencionada, cheia de boas intenções, que vão se perder, que vão ser condenadas no julgamento de Deus, porque não tem a força para pôr em prática as suas boas intenções, para praticar a verdade. Tem gente que conhece a verdade, mas não se rende a ela. Então, não tem salvação para esses. Tá? Então, temos que ter boas intenções, mas colocá-la em prática, porque é isso que vai transformar a nossa vida e ajudar as pessoas. A intenção de Rubem também, no versículo 22, quando ele disse: não derrameis o sangue, falando sobre José, né, para não matar José, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão dele. Isto disse ele a fim de restituir a seu pai, né? Depois voltar ali, tirar José e restituir a seu pai. Não se sabe se essa intenção dele era real ou apenas
para aliviar sua barra, já que ele estava sujo, tentar ganhar um créditozinho junto do pai. Ele que era o primogênito, seria o sucessor de Jacó, né? Então pode ter sido por isso. Judá tinha uma preocupação com o lucro. Ele disse no versículo 26, então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos midianitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E então seus irmãos concordaram com a proposta. Então nós vemos aqui que a mentira dos irmãos de José evoluiu, né, para premeditação de homicídio. De premeditação de homicídio os transformou em escravizadores, mercadores de escravos, e é sempre assim. Aí depois a hipocrisia para com seu pai, e é sempre assim. Um pecado atrai outro pecado, uma mentira atrai outra mentira, atrai homicídios, e é sempre assim. O cara pula a cerca, ele é obrigado a mentir, dizer que estava prestando serviço, um serão, né? Foi dar um serão extra, e dizer que teve trânsito, o trânsito estava ruim, e assim vai, né? A mentira vai sempre se evoluindo para outros pecados, e de vez em quando alguém é pego nessa situação, né? O fato é que os filhos de Jacó não eram mesmo confiáveis, por isso Jacó mandou espioná-los. E filhos mentirosos perdem, né? Perdem assim, a confiança dos pais, né? Por que você não deixa eu sair? Porque da outra vez você já me enganou, já tem uns procedimentos ruins, o mundo é perigoso. Tudo isso é preocupação dos pais, e está certo, né? Tem que se preocupar com os filhos. Mas depois que um filho perde a credibilidade dos pais, ou depois que qualquer um de nós perde a credibilidade por causa de uma mentira, por causa de um ato ilícito, é difícil reconquistar o que perdeu, né? Perder é fácil, reconquistar é muito difícil. Então os filhos às vezes dizem: eu vou na festa na casa da amiga, vai para outro lugar. Aí os pais ficam sabendo, pronto, a credibilidade foi embora, acabou. Então nós percebemos, depois lendo todo o texto e contexto, que Deus usou Rúben, na verdade, para preservar a vida de José. Caso contrário, seus irmãos poderiam ter tê-lo matado, né? E aí os sonhos que Deus tinha dado para ele não se cumpririam. A intenção era destruir esses planos de Deus para salvar o seu povo. Veja bem, né? Que loucura. E então Deus usou todas aquelas tramas para não matar, para vendê-lo como escravo, tudo para protegê-lo, e inclusive para levá-lo onde seria o celeiro que abasteceria o mundo, que era o Egito. Só que até chegar lá, muita coisa José teria que enfrentar, né? E conforme nós vemos nos próximos capítulos de Gênesis. Então eles quase destruíram aquele que mais tarde, alguns anos mais tarde, viria a sustentá-los, a livrá-los da morte. E é assim, o ódio mata. Ressentimento, mágoa trazem dor, trazem destruição. Livre-se disso, não vale a pena. O ódio pode fazer com que as pessoas cometam atrocidades aos seus próprios familiares, conforme nós vemos aqui, né? Queriam matar o seu próprio irmão. Que culpa teriam? Que peso teriam nas suas consciências a partir de então? E como nós veremos também nos próximos capítulos de Gênesis, né? Eles tiveram de se arrepender amargamente, tiveram que vivenciar uma cena real de arrependimento verdadeiro, tiveram que experimentar isso.
até serem transformados, né, pelos planos de Deus, pelos sonhos dados a José. Então, muitas vezes, nós podemos cometer atrocidades contra os nossos próprios familiares, vendê-los como escravos, conforme fez os irmãos de José, né? Podemos ser hipócritas, fingidos, um monte de coisa nós temos visto aí, pais que abusam dos filhos, mães que abandonam para viver uma vida de pecado, de prazeres, tudo isso porque as pessoas estão amando mais a si mesmas, estão movidas por ódios, por ressentimentos. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. Então vai transferindo sempre essa malignidade de uns para os outros, enquanto o remédio está na conscientização, no arrependimento, confissão dessas coisas a Deus, ir para o consultório divino, né? Fazer a sua terapia junto de Deus através da oração, da súplica, daquele diálogo com Deus. Isso sim é que cura, transforma nossas vidas. Então José foi vendido como escravo, foi ferido, jogado num poço. No Egito ele ainda vai sofrer mais, mas Deus usa tudo isso para transformá-lo numa grande bênção. Deus não cancelou, não mudou seus planos dado a ele através dos sonhos, mas continua operando através da malignidade de seus irmãos, de toda a trama humana. Deus segue com seus planos, não esquece, não caduca. Ele continua perseverante em cumprir o que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E ele vai usar José para transformar aquelas vidas, e usa todo aquele drama desenvolvido nessa história muito rica em detalhes, né, de coisas que podem nos ajudar para transformar a vida deles, transformá-los em pessoas que poderiam ser usadas por Deus, transformadas por Deus. Veja que nesse tempo eles não eram ainda oficialmente o povo de Deus, eles eram descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas ainda oficialmente só vão ser povo de Deus, escolhido como nação a partir de livro de Êxodo, né? Especialmente a partir da saída do Egito, lá no capítulo 12, que Deus faz promessas, dá ordens como a uma nação. Especificamente ali vem a lei, né? Tudo isso acontece antes da lei, mas que traçam os princípios que vão reger toda a lei, ou gerar toda a lei. Então Deus pode usar nossas vidas, nossos dramas, para nos transformar numa grande bênção, né? Ele pode até tirar as nossas vidas para nos transformar numa grande bênção, como ele fez com Jesus, o seu filho. Ele tirou a vida de seu filho na cruz, mas o transformou numa grande bênção. Aquela morte foi para a nossa salvação, para o nosso perdão, mas ele o ressuscitou, o trouxe de volta. Então não há problemas para Deus, e não é Deus que nos faz sofrer, são os nossos pecados que nos levam ao sofrimento. Se não houvesse toda aquela trama de ódio, de rancores que cegava o entendimento dos irmãos de José, Deus poderia usar outros meios para levar José ao Egito e para transformar a vida deles, para salvar a vida deles de outra forma, né? Mas Deus usou esses planos porque era o que tinha, né? Deus não ia cancelar os seus planos e navegou no meio desse clima todo de ódios e rancores, de assassinato, de mentiras, de hipocrisia. Deus usou tudo isso para ensinar-lhes, e agora não somente a José, mas ensinar a todos eles. Nós vemos que José foi vendido por 20 ciclos de prata, né? O preço de um escravo, ou menos que o preço de um escravo, mas quanto ele vai valer alguns anos depois? Ele valeu a vida deles.
né? Alguns meses, alguns dias, alguns anos depois. José era o que preservou a vida deles, mantendo-os através da sua estratégia, seu plano, sua obediência a Deus, sua reverência ao Senhor, sua honra ao nome de Deus. Num tempo que ainda não havia lei, lembre-se disso. José já vivia o espírito da lei. E é isso que transforma nossas vidas. Deus abençoe a sua vida.